vilões cruéis com aparências bizarras e que são completamente aterrorizantes. As histórias dos X-Men nos quadrinhos da Marvel já possuem enredos mais trabalhados. Porém, com uma pitada de terror tudo fica ainda melhor, né? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os vilões mais assustadores dos mutantes. Então assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Existe um personagem chamado Sangria. Ele pode não ser um dos vilões mais famosos nos quadrinhos dos X-Men, porém, o que ele não tem de notoriedade, ele compensa em terror. Durante os anos 90 na Marvel, o Sangria serviu como um dos principais antagonistas da geração X. Uma coisa que faz o seu visual ser estranhamente assustador é o fato que na palma de sua mão existem bocas. Além disso, suas outras características físicas também são intimidadoras, como a máscara que ele utiliza em seu rosto. Mas não só a aparência assusta, como também a sua história de origem e os seus poderes. Só para vocês terem ideia, quando os seus poderes mutantes manifestaram pela primeira vez, ele foi dominado por uma fome intensa e acabou matando a própria mãe. Inclusive, esse cara se alimenta de medula óssea. Ele usa as bocas que existem em suas mãos para literalmente devorar o nutriente necessário. Ah, e sabe a máscara que ele usa? Ela é na verdade um respirador. Isso porque, certa vez o Sangria foi enviado para uma dimensão onde foi torturado por seres desconhecidos. Ele ficou tão ferido que teve que passar a utilizar esse equipamento para auxiliá-lo na respiração. E pior, quando ele conseguiu escapar de lá, ele descobriu que caso não se alimentasse regularmente de medula óssea de mutantes, ele seria sugado de volta para aquela dimensão onde ele tanto sofreu. Então, tá explicado aí o seu desespero por matar mutantes. Ele realmente, tem um bom motivo para fazer o que faz, o que o torna ainda mais perigoso. Agora temos um dos vilões com a aparência mais amedrontadora que temos. Além disso, o seu nível de poder deixa tudo ainda mais assustador. O Rei das Sombras é uma manifestação multiversal do lado obscuro da consciência humana. E surgiu quando o primeiro pesadelo aconteceu. Como uma espécie de entidade, ele consegue assumir diversos corpos ao longo dos anos, Desde o início da humanidade, essa poderosa força se transfere de um hospedeiro para o outro. O mais conhecido e talvez o hospedeiro preferido do próprio Rei das Sombras é o mutante chamado Amal-Farouk. Acontece que um dos poderes mais relevantes desse vilão é a telepatia. Ele é um telepata extremamente poderoso. Tanto que certa vez a Tempestade disse que ele é tão poderoso quanto o próprio Charles Xavier. Inclusive, é bem legal ver esses dois telepatas poderosos se enfrentando, porque eles criam uma espécie de avatar na forma astral para gladiarem. Ah, e isso é um poder muito apelão, tá? Porque quando ele está em forma astral, o Rei das Sombras não pode ser ferido por nada além de ataques psíquicos. Aliás, quando o seu corpo físico é morto, sua forma astral continua viva. E lembra que eu disse que ele é um ser multiversal? Então, um dos feitos que eu mais gosto dele foi quando o Rei das Sombras apossou o corpo de um professor Xavier de uma terra alternativa. Usando esse Xavier, ele reuniu e manipulou todos os X-Men dessa terra alternativa e os transportou para o universo principal, o 616, para enfrentar os mutantes dali. Outro fato interessante foi quando o Rei das Sombras foi adaptado em live action. Pois é, cara, ele apareceu na série Legião como o principal antagonista. O seu objetivo era assumir o corpo do Legião para usar as suas habilidades de distorção da realidade para efetuar aí os seus propósitos sinistros. Agora temos um personagem que visualmente é muito bizarro e que mistura sentimentos de estranheza e medo. Sugar Man é um personagem relativamente menor em relação aos outros dessa lista, mas, como vocês podem ver, ele é todo bizarro. Introduzido em meados dos anos 90 como um mutante de uma realidade alternativa governada aí pelo apocalipse, o Sugar Man é um geneticista especialista e aliado do Senhor Sinistro. Ele também é basicamente apenas uma cabeça gigante com uma língua grande, olhos vermelhos e 4 braços, O que de alguma forma entra naquilo que eu falei de estranheza e medo. Porque vendo assim, parece meio bobo talvez,
Mas com certeza, se um troço desse aparece na sua frente durante uma madrugada, mano, seu coração para de bater na hora, tá maluco? E sim, tá? É verdade que é possível tirar alguma comédia da aparência do personagem. Como em uma das suas versões, onde o seu braço esquerdo tem uma tatuagem de coração que tá escrito açúcar bem no meio do coraçãozinho aí. Mas o que deixa tudo ainda mais assustador é quando descobrimos quais são os seus poderes, tá? Pois é, mano, sabe essa língua feia dele? Bom, na verdade ela é afiada como uma navalha e pode cortar absolutamente qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, tá? Além disso, os seus dentes também são afiados. Ele tem garras ao invés de unhas e ainda pode mudar de tamanho à vontade. Ele pode ficar pequenininho, ou sei lá, chegar a 2, 3 metros de altura. Isso sem contar o seu fator de cura, que é impressionante. O seu metabolismo avançado permite que ele se cure de ferimentos com muita facilidade, mesmo quando fosse aí para ser algo fatal, né? Um exemplo disso foi o que rolou na revista Next Generation número 4. Onde o Colossus esmagou o Sugar Man após dar um super salto e pisar com toda a sua força contra a cabeça do vilão. Aparentemente, naquele momento, ele tinha sido morto, mas, no final da história, vemos que ele continuou vivo e sem nenhuma lesão. Mesmo sem muita explicação, só de olhar para esse cara aqui, a gente já vê que o vilão Mojo é assustador e bizarro. Introduzido nos quadrinhos em 1985, ele foi criado para ser uma sátira aos executivos da rede de televisão. O resultado foi uma das figuras mais perturbadoras da Marvel. O Mojo é basicamente um dos vilões mais podres do universo. E ele é o governante de um mundo onde os seres são viciados em reality show. O Mojo comanda 72 mil canais, cada um com vários realities bizarros. E não pense que são programas tipo BBB ou de férias com ex, tá? São atrações doentias onde os perdedores são condenados à morte. Aliás, não existe de fato vencedores nesse seu negócio, tá? Isso porque quem vence um reality automaticamente já é colocado em um outro programa. Ou seja, uma vez prisioneiro, para sempre prisioneiro. E pior, tá? Para realizar esses shows, ele basicamente sequestra seres pelo universo, os escraviza e os coloca para participar dos seus programas. E claro, os mutantes são um dos seres preferidos do Mojo para participar dos seus joguinhos bizarros. Além de tudo isso, ele ainda possui habilidades que o deixam ainda mais terrível, cara. Ele pode projetar rajadas concussivas, pode controlar a mente de outros seres, e ele ainda tem aumento dos seus poderes quanto maior a audiência dos seus programas, e ainda pode se teletransportar interdimensionalmente. E tem mais, o Mojo é um feiticeiro poderoso, e seus limites mágicos ainda são desconhecidos. Ah, e caso eu não tenha reparado ainda, ele possui pernas mecânicas que lhe permitem fazer muita coisa. Para os fãs de ficção científica e coisas que envolvem vida extraterrestre, a Marvel também tem um vilão aterrorizante que vem de outro planeta. Na verdade, não é apenas um vilão, tá? Mas sim toda uma raça. E bem, quando as pessoas pensam em alienígenas no universo Marvel, normalmente elas tendem aí a pensar em seres humanoides, né? Como os Skrulls, os Kree e até mesmo o Thanos. No entanto, os alienígenas da Marvel nem todos têm formas humanas. Dos vários candidatos que poderiam liderar um filme de terror aí, temos a Ninhada. A Ninhada são seres insetoides que viajam pelo espaço em busca de hospedeiros para parasitar os seus filhotes dentro dessas vítimas. Assim que os filhotes nascem, eles vão consumindo sua presa e ainda podem assumir a mente da pessoa. Dessa forma, a controlando aí como se fosse um escravo corpóreo, absorvendo até as memórias desse ser no processo. E olha, eles não são apenas seres selvagens que fazem isso por instinto de preservação da espécie, tá? Eles são seres cruéis, eles sabem o que estão fazendo e eles gostam do sofrimento causado aos outros. É dito nos quadrinhos que a Ninhada eram seres de outro universo e que vieram para a Terra 616 através do fluxo de matéria escura. E olha, esses seres são realmente resistentes, devido aí ao fato de possuírem endoesqueletos e exoesqueletos. Fora isso, os seus tentáculos são longos o suficientes para serem usados para manipular objetos em grande alcance. Já em combate, eles usam os dentes e ferrões que podem injetar veneno paralisante ou até mesmo mortal. Tem algum deles que possuem asas que lhes permitem voar. E as rainhas também podem se comunicar com suas crias por telepatia, mesmo através aí de distâncias interestelares.
E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários quais desses vilões têm a aparência mais assustadora pra você. Não esqueça de sapecar o like e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.